O capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o texto que nós temos e vamos considerar essa noite, ele é conhecido por muitos como o hino do amor. Mas o capítulo 13, ele é, na verdade, o caminho ou um método de exercer os dons espirituais. Aqueles dons que Paulo falou no capítulo 12 e que ele vai continuar falando no capítulo 14. Na verdade, o apóstolo Paulo é como se ele fizesse um parêntese para explicar que nenhum dom pode ser exercido sem amor. Realizar a obra do Senhor sem amor é de nada certo. Esse capítulo 13, como eu disse, conhecido como o hino do amor, eu me lembro que a banda Legião Urbana lançou no seu disco As 4 Estações, esse disco é de 1989. Ele lançou essa música com o nome Monte Castelo, e ela foi sucesso nacional. E essa música recita parte do 1 Coríntios 13. Na verdade, ele faz uma composição em parte do 1 Coríntios capítulo 13 e parte do 11º soneto de Camões. Mas eu me lembro que as pessoas achavam essa música tão linda. E uma vez eu estava trabalhando em 89, eu estava indo no banco ainda, né? Acho que eu estava na prefeitura. Estava fazendo aquela transição, né? Mas não, eu estava no banco. Eu lembro que eu cheguei, né, o pessoal falando da música, eu falei, mas essa música aí é trecho da Bíblia. As pessoas não acreditavam. Como trecho da Bíblia? É 1 Coríntios 13. O Renato Russo está cantando 1 Coríntios 13, parte dela, né? É 1 Coríntios 13. E aí elas ficavam impressionadas de saber que a Bíblia tem textos tão maravilhosos como este. Capítulo 13 de 1 Coríntios, o hino do amor, alguns dizem que seria melhor, ou seria mais adequado, se ele fosse escrito pelo apóstolo do amor, o apóstolo João. Porque Paulo, ele era conhecido como um homem austero e sagaz, mais prático. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o autor de toda a Escritura. E assim Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para nos apresentar o amor como virtude, não como aptidão ou dom espiritual. Amor não é dom. Você não tem um dom de amar. Amor é uma virtude. E ele considerou, aqui, ele começa falando nesse início do capítulo, que as línguas, a profecia, na verdade, ele fala dos dons, todos os dons, eles sendo executados. Sem amor, de nada tem valor. E a língua de profecias, que eram aqueles dons, junto com as curas e outros dons concedidos na igreja, que eram assim, as pessoas ficavam impressionadas com esses dons sendo praticados na vida dos crentes. Ele diz que todos esses dons eles só seriam bem utilizados se eles fossem exercidos e motivados, envolvidos pelo amor. O amor aqui considerado por Paulo não é amor que nós temos para com Deus ou para com aquelas pessoas que mais apreciamos. Não é eu amo a Deus, eu amo meus irmãos, eu amo as pessoas que estão ao meu redor, não. O amor aqui é a atitude do coração que devemos cultivar, não apenas com Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor, que geralmente são as pessoas que nós amamos, mas com o próximo, com qualquer outra pessoa
que possam fazer parte da nossa convivência, ou mesmo aquelas que por acaso passem por nós. A demonstração do amor. E esse capítulo, ele, ao ser chamado de hino do amor, nós podemos dividi-lo em três, se fosse um hino, né? Seria dividido em três estrofes. A saber, a necessidade do amor, a natureza do amor e a perenidade do amor. Vamos considerar aqui nos poucos minutos essas três estrofes do hino do amor, começando com o versículo 1 a 3, que fala da necessidade do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. O amor, ele é indispensável. Antes de mais nada, né, nós temos que lembrar disso. O amor, ele é absolutamente indispensável. Paulo nos mostra em relação ao exercício dos dons espirituais. Por isso que ele falei que ele é como um parênteses aqui, no capítulo 12 e capítulo 14, que falam dos dons. É como se Paulo, ao mencionar os dons, faz um parênteses e diz: olha, antes de continuar, eu quero dizer uma coisa importante. Não adianta nada você ter aí, buscar os melhores dons, né? Como nós vamos ver no capítulo 12, versículo 1, não adianta nada vocês terem os melhores dons dentro da igreja, se não está sendo feito com amor, não tem valor algum. Ainda que a pessoa possua esse dom, o dom de línguas, por exemplo, né? Sem amor, de nada valeria. Ele é indispensável. Na verdade, o amor, ele é indispensável em qualquer atividade ou relacionamento em nossas vidas. Até mesmo as coisas que você faz, se fizer com amor, é muito melhor, tem muito mais valor. E os relacionamentos com as pessoas também, da mesma forma. Então, os crentes em Corinto, o dom talvez mais apreciado, o dom que as pessoas ficavam mais admiradas, era ver aquelas pessoas que não sabiam uma língua estrangeira e começassem a falar aquela língua como se tivessem feito um curso de chinês 24 horas. Né? Como é que pode? De repente. Então ele era um dom apreciado. E ele produzia uma sensação, a sensação de falar em línguas, que trazia realmente, e nós vamos ver depois isso lá em Atos, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, as pessoas ficaram admiradas em ver os apóstolos falando em suas línguas nativas. Então esse dom de falar em línguas produzia essa sensação de admiração. Então Paulo fala, ainda que essa pessoa possuísse esse dom, a mais sublime forma de linguagem, que seria a língua dos anjos, e aqui língua dos anjos não é uma língua que se conhece. Língua dos anjos é um idioma que se fala, porque todas as vezes que você vê um anjo falando para alguém, como por exemplo para Maria, para José, o anjo falou na língua em que Maria e José conheciam. Eles recebiam a mensagem na língua nativa deles. Então, alguns falam, não, mas a língua dos anjos, quando se fala que dom de línguas é o idioma que se falava, e não essa mistura de sílabas que algumas pessoas produzem por aí, e você fala com ela a respeito disso, ela fala, não, mas o que eu estou falando são a língua dos anjos. Mas que língua é essa dos anjos? Porque se o anjo aparecer para você, ele vai falar a língua portuguesa. Ele não vai falar uma língua que você não entende, depois você vai ter que pegar no Google e escrever lá para descobrir o que ele fala. Não, vai ser a língua exata que você entende. Foi assim, eu dei exemplo de José, de Maria, Pedro na prisão. Então, os anjos falavam a língua nativa. E mesmo assim, se fosse uma língua dos anjos, o apóstolo Paulo está falando, mesmo que os anjos falassem uma língua extraterrestre, se você fala essa língua sem amor, se essa língua falada não for motivada pelo amor, o seu discurso seria apenas barulho sem sentido.
como ele diz aqui, símbolo, como bronze que soa e símbolo que retine. Quando nós estamos falando aqui, do bronze, né, e do sino. O sino é feito do quê? Geralmente de bronze, ou ferro, ou outra coisa, mas é um metal que é algo tão frio, sem caráter e emoção. Você até consegue extrair música do sino. Eu tenho um grupo que toca músicas com sino, né? Tem até um rapaz que toca só com sino. Mas não é o sino que transmite emoção, mas o som que ele transmite te emociona. É ele mesmo. Você já pegou uma barra de ferro? Você não fez isso? Faça isso em casa. Pega uma barra de ferro, um cano, e bate no poste. Alguém já fez isso? Você fez, Pedro? André também? O que aconteceu, André? Não, não é vassoura, cabo de vassoura. Cano de ferro. Não aconteceu nada? Então você é feito de borracha. O que aconteceu, Pedro? Só barulho? Eu sou o único que fiz certo. Você recebe um choque de volta, né? Na hora que você bate, você recebe de volta como fosse um choque. Ele não serve para nada. Não serve para nada. Então, se você fala qualquer língua, se eu começar a falar chinês, árabe ou outra língua, mas sem realmente estiver motivado pelo amor, qual é o valor disso? Paulo está falando. Os crentes de Corinto corriam o risco de produzir palavrões sem sentido por causa do espírito, de um espírito partidarista que era motivado pelos ciúmes, pela disputa, melhor dom, eu tenho dom, você não tem. Qual é o seu dom? Meu dom é de ministração. Se eu estou no meu, eu tenho que falar em línguas. Eu sou melhor que você. Não. Paulo está dizendo, esse partidarismo, movido pelos ciúmes, vaidade, que prevalecia no meio do povo de Corinto, mostra claramente que não havia amor entre eles. E mesmo hoje, se pregadores, pessoas que defendem a fé cristã, eles podem ser eloquentes no púlpito, se esquecerem de regar os seus sermões com amor, são mensagens incidentes, mensagens metálicas, produzindo pouco para o reino de Deus. Porque você pode pegar uma pessoa eloquente que fala, que mostra, mas não tem amor algum por aquelas almas. Pouco valor tem. Da mesma forma, se alguém tiver o dom de profetizar, mesmo que tivesse a capacidade de compreender todos os mistérios de ciência, Paulo fala, ainda que pudessem ter uma fé capaz de transportar um monte, e o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso lá em Mateus 17 e 20, né? Mateus 17, versículo 20. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois, em verdade vos digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis esse monte, passa aqui para lá, e ele passaria. Nada vos será impossível. Mesmo se tivesse essa fé, mesmo se tivesse o dom de profetizar, e profetizar aqui não é tentar revelar o futuro dos outros, né? Como a gente vê algumas pessoas aí que desce lá do púlpito, vai no meio do povo, chega para você e começa a falar, Deus tem uma grande obra em sua vida, e começa a falar um monte de coisa, e você nem sabe se vai acontecer ou não vai, porque ninguém enxerga depois. Mas profetizar é ser boca de Deus, que no nosso caso aqui é falar a palavra de Deus, pregar realmente a palavra de Deus. Mas mesmo que você tivesse capacidade de compreender também todos os mistérios da vida, tudo aquilo que a humanidade não tem explicação, você tem soluções de explicar. Se você não tem amor, de nada vale. Se você tem o conhecimento de todas as ciências, e olha, ciência é uma coisa que está sendo discutida muito nos últimos tempos, né? Pelo menos da pandemia para cá, todo dia você ouve falar de ciência, conhecimento científico, não só na parte da medicina, mas
todas as áreas da ciência aí, se pegar uma pessoa que conheça toda, passou por todas as faculdades que existem no mundo, e é PhD em tudo, conhece tudo, sem amor, que valor tem para o reino de Deus? De nada serve. Se você pudesse falar para o monte: monte, você está atrapalhando minha vista, atrás de você tem um oceano lindo, saia daí. Se você tivesse essa capacidade, qual o sentido disso se você está fazendo sem amor? Pessoas podem ter, né, possam ter conhecimento de verdades divinas, ser hábil na exposição das Escrituras, demonstrar firme e forte fé em Deus. Ainda assim, sem amor, não seria nada. Interessante que o apóstolo Paulo, ele faz aqui, ele dá exemplo de coisas, e ele fala isso no versículo 3: ainda que você distribuísse os dons, todos os seus bens aos pobres. Quando Zaqueu recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, ele fez um compromisso com o Senhor Jesus. O que ele disse? Senhor, eu vou devolver o que eu roubei em dobro. Dobrando 4 vezes mais. 4 vezes mais. Ele fez isso motivado pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. Ele não fez isso motivado por exibicionismo. Quando Barnabé vendeu suas terras e depositou aos pés dos apóstolos, ele fez isso motivado pelo amor. Mas quando ele fala Siriaco, me ajuda aí, qual é o casal lá que vendeu metade do dinheiro? Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira fizeram a mesma coisa que Barnabé, eles fizeram para se aparecer, vamos vender. Eles podiam vender o terreno por 200 e dar 50 para os apóstolos, não teria problema algum se fosse feito com amor. Mas o que eles fizeram? Vamos falar que vendemos por 100? Porque a gente vai ficar parecido, né? A pessoa, olha só como Ananias e Safira tem um amor pela obra. Qual foi o resultado desta atitude de Ananias e Safira? Morreram, né? Porque não tinha amor algum, estavam apenas fazendo para aparecer. Quantos pastores fazem isso? Você apareceu, uma vez eu vi de um pastor, foi convidado para pregar numa igreja, e ele falou: qual é o público médio? Nós somos uma igreja pequena, nós temos 1,60 m, como vai ser uma ocasião especial, talvez chegar a umas 80 pessoas. Ele falou: eu não prego com um público menor de 300 pessoas. Cadê o amor? O amor para com as pessoas, para com as almas perdidas. Então não adianta você pegar todo o seu dinheiro e dar aos pobres. Você pegar tudo que possui, se não tiver amor, nada adianta. O apóstolo Paulo fala que você pode ser levado à fogueira como mártir da fé, mas se isso não é motivado pelo amor, pelo contrário, foi motivado por mero fanatismo, ou por ambição de ser visto como um santo, ou por um obstinado, ou por um soberbo, não tem valor algum. Se você faz qualquer coisa que o motivo não seja amor, não tem valor algum. E eu creio que muitas vezes nós fazemos coisas motivadas por interesses que não é o amor. Eu estou fazendo porque me obrigaram a fazer. Você foi entregar folheto na rua? Foi por quê? Porque se eu não entregasse, o pessoal ia ficar bravo comigo. Não tem valor algum. Qualquer trabalho que você fizer para o Senhor, ou qualquer trabalho secular, se você não fizer com amor, um trabalho secular talvez é apenas uma troca comercial. Você trabalha e recebe o dinheiro por aquilo. Mas se você fizer com amor, tem uma diferença muito grande. E na obra do Senhor é da mesma forma. Então, Paulo fala: você pode bater ao pobre, você pode ser lançado na fogueira, você pode ser esquartejado, pode você furar os teus olhos. Se não for por amor, não tem valor nenhum. Sem amor, nenhum talento poderá ser bem empregado. Sem amor,
sem amor, a própria profissão de fé da pessoa. Tem pessoas que fazem profissão de fé, mas não é por amor, é porque, meus amigos estão indo, também vou. Meus amigos resolveram professar a fé lá na frente, dar um testemunho, eu também vou. Mas está fazendo apenas, como eu disse, para ser exibido, né? Para impressionar. Não tem valor nenhum. O serviço na igreja, ele será infrutífero. A obra de Deus, sem amor, não tem valor algum. Deus pode até, pela misericórdia dele, usar uma pessoa para salvar um perdido. Uma pessoa que está fazendo aquilo por obrigação ou por exibicionismo. Mas Deus pode usar até mesmo ela. Mas qual valor tem ela? É isso para ela em si. Pronto, não tem valor algum. Então, como eu disse, sem o amor, todas as relações da vida são imperfeitas. Como Paulo fala aqui, o amor é benigno, é paciente. Qual relacionamento humano não precisa de paciência? O Walsh estava brincando com Elizabeth hoje, né, falando 30 anos, a gente aprende as coisas. Eu falei, a gente é que nem vinho agora, né? Vinho aberto, 30 anos com vinho aberto vira vinagre, né? Fica azedo, brincando. Mas assim, qual que é o relacionamento que sustenta com paciência? Não apenas no casamento, na família, na igreja. E a paciência vem da onde? Do amor. O amor que nós temos para com Deus, para com o próximo. Sem o amor, então, as relações são imperfeitas. As atividades carentes de amor são fúteis. Se você faz, alguém já contou uma história e duas pessoas estavam cozinhando e uma estava cozinhando com amor e a outra estava seguindo a receita apenas de maneira mecânica, né? E quando se ofereceram os pratos, se percebia que aquele que foi feito com amor tinha mais sabor do que aquele feito de maneira mecânica, né? Aliás, tinha até uma propaganda, né? Não lembro quem é que fazia uma propaganda aí que colocava o tempero na comida e falava é o amor, né? Quem falou? Sidney? Quem que é a dupla? Conhece? Chitãozinho Chororó, né? Fazia propaganda. O amor é o melhor tempero. Mas as pessoas não entendem isso. Num sentido mais amplo, viver sem amor é não viver. Por isso o amor é necessário. Ele é imprescindível, né? A primeira estrofe nossa, ele é indispensável, ele é necessário. Sem amor não se vive. E o apóstolo Paulo fala aqui nos primeiros 3 versículos sobre isso. Nada, ele termina dizendo que se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tudo aquilo que eu falei, falar a língua dos anjos, dar meu dinheiro aos pobres, conhecer toda a ciência, conhecer todos os mistérios, tem valor algum se não tem o amor. O amor é necessário na vida do crente. O segundo estrofe fala fala da natureza do amor. Como é que se manifesta o amor? Versículo 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode até ser difícil definir o amor. Se alguém perguntar, defina o amor, a pessoa talvez não vai conseguir definir em si amor. Talvez vai usar exemplo do amor de um pai para com os filhos, de uma mãe para com os filhos, do marido para com a esposa. Vai dar exemplos, né? Mas define o que é amor. Embora seja difícil definir o amor, discerni-lo ou descobri-lo já é mais fácil. O apóstolo
do amor, ele faz e ele sente. O apóstolo Paulo recorda os modos pelos quais o amor se manifesta. E quando faz isso, ele vai aplicando essas manifestações do amor de modo concreto, procurando soluções para os problemas especiais daquela igreja, que é no interesse de fato da igreja que ele está escrevendo. Né? Nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que se orgulhava de todos os dons, mas uma igreja problemática, cheia de pecado nela, né? Entre os quais o enteado a abusar da madrasta, né? Mas o apóstolo Paulo, então, ele está dizendo para a igreja de Corinto, e recorda que a manifestação do amor, ele soluciona os problemas das pessoas. E é no interesse dessa igreja que Paulo escreve, então. E como eu disse, né? Uma igreja conturbada, uma igreja dividida, uma igreja que, embora tivesse os dons espirituais, estavam entregando de maneira errada, porque não havia amor entre eles, né? Paulo, ele já disse que sem o amor de nada serve os dons, mas agora ele diz como é que devem proceder os que possuem esses dons, como é que eles deveriam ser animados pelo amor. E ele, então, na exortação aos seus leitores, ele procura falar com eles. Olha, capítulo 12, quando eu relacionei os dons ali, procure executá-los com amor. E é interessante que quando ele exorta os leitores a procurar os melhores dons, no versículo 31, né? Entretanto, capítulo 12, versículo 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Algumas pessoas confundem achando que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, tem esse dom, tem dom de língua, dom de cura, dom de profecia, dom disso, dom daquilo. Aí, como se tivesse um catálogo escolhendo, né? Qual o melhor dom, o dom que eu quero? Não, o apóstolo Paulo não está dizendo isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo, ele não está dizendo para você abrir um catálogo e escolher o dom que você acha melhor. Nós sabemos que quem capacita, quem distribui os dons é o Espírito Santo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que, como os dons, eles são dádivas soberanas de Deus, nós devemos valorizar esses dons recebidos pela igreja e usá-los com fidelidade. Procurar com zelo, então, não é a pessoa procurando o dom, mas a igreja encontrando no meio do corpo aqueles que possuem os dons para o bem da humanidade. Ou seja, a ideia não é o indivíduo procurar o melhor dom para si, mas a igreja procurar os dons entre os membros. Então, a igreja, olha, nós temos aquele irmão, tem um dom de ensino. Nós precisamos desse dom, ele é importante. Vamos incentivá-lo a exercer o seu dom entre nós. Não é a pessoa chegar para a igreja e dizer: olha, eu escolhi meu dom. Qual que é o seu dom? Meu dom é o dom de cura. Não. Meu dom é o dom de ensinar. A igreja, ela observa e enxerga nas pessoas os dons. Então, quem procura os dons é o corpo, a igreja, não o membro individualmente. Então, esse dom, né, ele se manifesta dessa forma, por meio do amor, por meio da paciência, da benignidade, não tendo aquele ar de ciúmes que muitas vezes um irmão conta uma bênção: olha, eu quero compartilhar uma bênção, e compartilha a bênção. Você está falando assim de mim. Isso não é amor. Ao invés de você se alegrar com o irmão, você fica enciumado. Eu quero compartilhar a bênção. Olha, eu e minha esposa, nós oramos por muito tempo e nós agora conseguimos finalmente comprar um apartamento. Precisa falar para os outros que agora tem um apartamento? Olha, eu quero compartilhar que eu recebi uma promoção. Vou receber o dobro do salário que eu recebo hoje.
Só para falar que ganha bem agora. Parece incrível, mas isso acontece em igrejas. Tem pessoas que são assim dentro da igreja. O amor não arde em ciúmes. Pelo contrário, se alegra com aqueles que estão recebendo as bênçãos de Deus. Ele não é orgulhoso, o apóstolo Paulo fala aqui, não se ufana, né? Ele não é orgulhoso, não se ensoberbece, não age de maneira inconveniente. E aqui uma coisa importante, não procura os seus interesses. O amor, ele não é egoísta. O amor, ele é altruísta, ele ajuda, ele procura ajudar o próximo, ele não olha para si próprio, né? Ele não procura seus próprios interesses. Eu quero isso aqui, deixa o outro lá. Então, de repente, uma coisa prática, você tem um lugar, só tem aquele lugar que tem 2 pessoas em pé, eu vou sentar primeiro. Não, o amor não procura, vou dar uma olhada, a pessoa que é mais velha vai sentar. Eu vou dar o meu lugar nela, isso é amor. Por quê? Porque o amor, ele não procura os seus próprios interesses. E o apóstolo Paulo então fala, é dessa forma que o amor se manifesta. Você não consegue definir o amor, mas você consegue enxergar o amor por meio dessas coisas. Você vê aquela pessoa agindo de uma forma, fala, olha como ela está exercendo de maneira amorosa o seu dom. Olha como ele está ajudando o próximo, e isso é um amor que ela tem para com as pessoas. Esse desejo de ajudar, esse desejo de facilitar a vida do irmão. Isso é manifestação do amor. Então o apóstolo Paulo fala, olha, o amor é assim, ele age dessa forma. O amor sofre. O amor, ele crê. O amor espera. O amor suporta. Por isso que ele fala que o amor é longânimo. O amor é isso. Ele sempre aguarda, ele sempre confia, ou ele sempre quer ver e extrair a pessoa o melhor dela. Não é aquele tipo de pessoa, tá vendo? O Andro, que menino chato. Não, o amor fala, não, o Andro, você está vendo coisa ruim, mas tem coisas boas no Andro. Viu como ele está dedicado, tocando aqui o carrão? Viu como ele está... Você começa a enxergar as coisas boas da pessoa, não fica tentando só pontuar as coisas negativas, né? E eu acho que nós temos facilidade de fazer isso. Então assim, dá um papel em branco para cada membro da igreja, só, e coloca o nome de todos os membros dele, e faz 2 colunas. Coloque os pontos positivos do fato, os negativos. Eu acho que positivo, talvez com muito esforço, você achar 2. Negativo sempre é uma cachoeira de pensamento aqui, se descarrega. Por quê? Porque nós temos facilidade de enxergar o ruim, o negativo da pessoa, porque o amor não é assim. O amor fala, não, ele tem esse problema, mas olha, veja o lado bom, as coisas que ele faz. Então, esse evidencia o amor. E mais ainda, o apóstolo Paulo conclui dizendo da perenidade do amor. Perenidade significa aquilo que é eterno. Versículo 13. 8 a 13, né? O amor jamais acaba. O amor não tem fim. As profecias vão desaparecer. Línguas vão cessar. Ciência, Paulo fala, passará. Então, o amor é eterno. O amor dura. O amor, ele é imortal. Contrastando com os dons e talentos que tem seu lugar de finalidade no tempo. Apenas o amor é uma virtude que é para toda a eternidade, vai continuar se manifestando o seu glorioso poder na eternidade. Os dons espirituais que Paulo se refere, eles foram otorgados para a igreja, foram dados à igreja numa época em que
a igreja precisava deles, mas tinha o seu limite de tempo. Os dons que foram concedidos para os apóstolos, eles foram dados para formar a igreja. Alguns desses dons, como profecia, língua e cura, nós vemos muito dele acontecendo em Atos dos Apóstolos, que muitas vezes, de maneira correta, é chamada de Atos do Espírito Santo. Por que isso acontecia? Esses dons foram concedidos numa época que estava preparando, a igreja estava consolidando a igreja, né? Mas você pode ver que depois das cartas de Paulo e as outras cartas, eles desaparecem, já não se evidencia mais esses dons, porque não havia mais necessidade, a igreja estava consolidada. Essa doutrina, né, que nós defendemos, a doutrina da cessação, né? Significa que esses dons cessaram, não que acabaram em si. Pode, eventualmente, alguém manifestar em uma certa situação, pode, mas não é necessário mais para a igreja. As pessoas daquela época, os apóstolos, a sua mensagem era confirmada pelos dons. Hoje não há mais necessidade disso. E esses dons que foram dados naquela época, eles foram concedidos e estavam em volta do amor. Mas depois que eles deixaram de existir, de ser executados, o amor continuou, porque o amor é indispensável. O apóstolo Paulo fala que ele é indispensável, ainda que mesmo quando, no versículo 10, né? Ainda mesmo quando vier aquilo que é perfeito, quando porém vier o que é perfeito, então quem parte será aniquilado. A palavra de Deus foi estabelecida. O que é perfeito? A palavra de Deus. O Espírito Santo é perfeito. E quando ele foi estabelecido no mundo, todos esses dons deixaram de existir. Então, seja no tempo presente, seja na eternidade, o amor, ele não deixará de existir. Ele é imperecível. Ele fala, né, o amor jamais acaba. Esses dons cessaram. E eles não cessaram por serem falhos ou falsos, sim, porque já não teriam, como eu disse, necessidade. Já não são, eles não são, não serão necessários para realizar aquilo que a palavra de Deus realiza hoje, que é confirmar ela mesma. Devemos lembrar que os dons do Espírito que foram dados para a igreja foram dados na época que não tinha Novo Testamento. Existia o Antigo Testamento. E os dons foram dados para consolidar a igreja e para que os apóstolos também fossem usados por Deus para escrever o Novo Testamento. Depois disso, deixaram de existir. Não há necessidade deles. O amor, porém, jamais acaba, porque o que é perfeito já está estabelecido. Então, quando Paulo fala, havendo línguas cessarão, não porém no amor. Como eu disse, a finalidade do dom de línguas foi apenas produzir um efeito passageiro e auxiliar a fundação da igreja primitiva. Começa lá em Atos 2, né? Nós não vamos ver o capítulo todo, mas o versículo 8 diz: como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então o contexto eles estavam ali, a igreja estava reunida no dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo foi dado a eles, e eles começaram a falar na língua das pessoas, porque era um evento que pessoas de toda a região se apresentavam com a festividade. E tinham pessoas que falavam outras línguas, embora falassem também o grego, mas falavam também as suas línguas nativas. E começaram a ouvir falar na sua língua nativa. É como se tivesse um evento aqui. Qual que é a língua nativa sua, Camila?
a língua nativa do teu povo? Nós temos 7 línguas maternas. Mas a massa do teu povo, a tribo lá. É fiote. Hã? Fiote. Fiote. Fiote para a gente é bichinho pequeno. Olha o fiote. Fiote. É como se de repente aqui alguém começar a falar em fiote. Como ele fala assim, minha língua? Eu estou ouvindo, embora falamos português, eu estou ouvindo o fiotês aí. Por que está falando fiote? Ou falando lá em só tem aqui no papel, né? Xangana, né? Xangana e outros assim. Todos falam português, mas de repente você começa a ouvir a língua tribal. E esses ficaram admirados. Como é que eles estão falando nossas línguas? As pessoas não sabem falar, nunca falaram. Então isso impulsionou o Evangelho foi ouvido na própria língua daquela pessoa. Havia necessidade, essa necessidade não existe mais. Mas o amor continua. O amor continua, por exemplo, no coração de um missionário que sai daqui e vai lá para a cidade do Camilo, aprende o fiote e transmite o Evangelho na língua, né? Eu brinquei fiotês, não deve ser fiotês, né? Mas na língua fiote. É aquele que se prepara para seguir o Senhor e aprende a língua nativa para levar a palavra de Deus na língua original. Isso é motivado pelo quê? Pelo amor. Isabel conversou com uma moça nas conferências, eu já não lembro o nome dela, Guilhermina, Gilmar. Ela foi tocada por Deus. Deus nos chamou para trabalhar entre o povo de Israel, lá em Israel. E ela está se preparando. Com certeza vai aprender o hebraico para falar com eles, evangelizar, embora falem inglês também. Mas quando você ouve alguém falando na sua língua a mensagem do Evangelho, o que ele gastou tempo, dinheiro, se preparar para aprender a minha língua? Motivado pelo amor. Então, lá em Pentecostes, quando aconteceu isso, foi para que as pessoas ouvissem o Evangelho na sua própria língua. Mas isso não existe mais. Porém, o amor continua, porque o amor é eterno. O apóstolo Paulo fala: a mente de ciência passará. Toda a nossa ciência, mesmo a ciência que foi concedida aos primeiros crentes, que capacidade de discernimento de espírito, por exemplo, ela deixa de ser necessária. Paulo, ele faz uma analogia da infância, né? Ele compara o conhecimento infantil com o conhecimento adulto. Quando ele fala: quando eu era criança, eu gostava das coisas de criança, pensava como criança. Mas isso passou. Não tem mais necessidade. Nós sabemos que toda criança, por exemplo, ela tem uma percepção limitada. E com o devido tempo, vem o amadurecimento. E essa percepção vai se aperfeiçoando. E aquelas coisas que eram de criança, ela deixa. Se ela cresce, amadurece, aquilo que era coisa de criança, ela deixa. O Camilo e a senhora estavam falando que a Ana agora aprendeu a pedir as coisas chorando. Quer alguma coisa, chora. É algo que ela aprendeu. Se eu chorar, eu consigo. Mas aí os pais vão para lá. Não é bem assim. Vai educando, vai ensinando. Aí quando ela tiver seus 14, 15 anos, ela não vai chorar mais para conseguir as coisas. Porque ela aprendeu que não é por aí. Então o apóstolo Paulo está falando: olha, o ser humano ele cresce, progride, se desenvolve. E a mudança que esse desenvolvimento acarreta, seja no modo de falar, na maneira de se comportar, nós experimentamos as mudanças conforme vamos crescendo. E aqui então Paulo fala: esse aqui é o mercado transitório dos conhecimentos imperfeitos que hoje temos. Todo esse conhecimento, por mais que sejam coisas absurdas, assim no sentido de que a capacidade humana de chegar a atingir esses pontos, né, de conhecimento esplendoroso, tudo isso ele vai deixar de existir. São coisas que se tornarão insignificantes.
no dia da revelação do Senhor Jesus Cristo em sua glória. Aí o apóstolo Paulo fala, então nossos olhos se abrirão e verá aquilo que é permanente, que é eterno, que é eterno. O que é temporário vai passar. O amor jamais acabará. Quando nós estivermos na eternidade, o amor ainda permanecerá. Então Paulo ele usa a figura do desenvolvimento da criança, dizendo que chega uma hora que aquelas coisas ficarão para trás. E o que é importante vai permanecer. E ele usa também a figura do espelho. A cidade de Corinto era famosa pela produção de espelhos feitos de metal polido. Ele não era um espelho como que nós temos hoje, né? Os espelhos de hoje, praticamente, ele te coloca o reflexo exato que é você. Ele não tem nenhuma interferência, mas naquela época, esses espelhos feitos de metal polido, por mais que para eles era algo perfeito, porém ele ainda era imperfeito, porque as imagens refletidas não chegavam a ser nítidas. Hoje não, você olha no espelho, é nítido, né? Você vê o reflexo nítido. Naquela época, as imagens elas eram sombreadas. Então a visão não era perfeita. E Paulo fala que assim também é o conhecimento que temos de Deus. É algo que hoje é sombreado, porém um dia nós veremos nosso Senhor Jesus perfeitamente face a face. E a expressão do amor estará ali, né, na nossa frente. E Paulo, ele termina então falando das 3 virtudes cardeais da fé cristã: o amor, a fé e a esperança. E ele diz então que das 3 virtudes cardeais da fé cristã, o amor sempre será maior. O maior de todos é o amor. E por que o amor é? A fé sem amor, ela é imperfeita. Não passa de sentimento frio do intelecto. Tá? A esperança sem amor também é imperfeita. Ela acaba sendo deixada de lado. A esperança, desde com o passar do tempo, existir. Tanto a fé como a esperança, elas se completam no amor. O amor com fé, a fé com amor, a esperança com amor. Esse sim tem valor. O amor, ele é o fim último das lutas. É a realização plena, é o alvo supremo, é a meta mais alta. O amor, ele é o maior abençoado fruto da fé e o maior bem antecipado pela esperança. Por quê? Porque a fé e a esperança são humanas, o amor é divino. Quando você estiver na eternidade, na face do Senhor Jesus, face a face com Ele, você vai precisar de fé? Você estará vendo Ele face a face. Quando o Senhor Jesus nos levar para orar com Ele, nós ainda teremos que ter esperança para um dia estar com Ele? Não, porque já vamos estar com Ele. Mas o amor está lá presente, porque Deus é amor. Né? Então a fé e a esperança justam a nossa relação com Deus aqui nesse mundo. Mas o amor é a própria essência de Deus, conforme eu falei, né? João fala que Deus é amor. Então a igreja de Jesus Cristo deve ser conhecida pelo amor que temos um para com os outros. O Senhor Jesus fala isso em João capítulo 13, versículo 34 a 35. A igreja deve ser conhecida pelo amor. Versículo 34 diz assim: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor um para com o outro." A igreja é conhecida pela esperança que ela tem, pela fé que ela tem, mas pelo amor que ela tem de um para com o outro. Que esse amor possa se manifestar entre nós, né? Que esse amor se manifeste em nossas vidas, pelos nossos irmãos, pelos perdidos,
para com o próprio Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, às vezes a pessoa vem à igreja, mas vem sem amor. Não vem com amor de louvar a Deus, não vem com amor de estar aqui servindo ao Senhor. De que valor tem isso? Qual que é a razão de você fazer algo para Deus se não for motivado pelo amor? Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver e praticar o amor em nossas vidas. Amém?